E agora vamos falar sobre o maior evento de atualização em câncer de mama do mundo. Esse ano contou com mais de 10 mil participantes, com a apresentação de inúmeros estudos originais e atualização de estudos em andamento no cenário de diagnóstico, prevenção e tratamento contra o câncer de mama. O perfil de mulheres no Brasil com menos de 40 anos de idade que luta contra tipos invasivos de câncer de mama foi apresentado durante os simpósios que ocorreu este mês no Texas. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a mastologista doutora Paula Saab, que nos atualiza, esteve lá. Obrigada pela presença aqui, bom dia. Bom dia, Tamires, e obrigada a vocês por sempre estarem cedendo o espaço para a gente vir e trazer realmente as novidades e o que está inserido no contexto do câncer de mama na atualidade. A gente que agradece informação para o nosso público sobre saúde, que é tão carente de informações sobre saúde. Então, quando a gente traz um médico aqui no estúdio, com certeza a população é quem comemora também, porque se apropria de informações importantes. Conta pra gente quais foram as novidades nesse cenário de diagnóstico e também do tratamento contra o câncer de mama. Na realidade, esse congresso ele apresenta uma série de estudos e atualização de estudos importantes que estão em andamento em relação ao câncer de mama nos mais diversos cenários. No cenário do diagnóstico, no cenário do tratamento, e no tratamento estudos que relacionam o principal tripé do tratamento do câncer de mama, que ainda é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, e na qualidade de vida, enfim, acaba abordando diversos assuntos em relação à abordagem do câncer de mama. No tópico do diagnóstico, o que eu achei que foi bastante interessante e relevante é que estão sendo desenvolvidos processos de inteligência artificial, né? São programas de computador, na realidade, que vêm com o objetivo de ajudar o médico na leitura do diagnóstico. Então, estão sendo desenvolvidos tanto para mamografia, ultrassonografia um pouco menos, mas para mamografia existem já alguns algoritmos de análise de mamografia que, juntamente com a análise médica, vão aumentar a acurácia e a efetividade dos exames de rastreamento. Em relação ao médico patologista, que é um médico que é pouco lembrado, que é quem faz a leitura da lâmina, né? Na realidade, a gente faz a biópsia e quem vai determinar que tipo de doença que é a leitura da lâmina é o médico patologista. Também estão sendo desenvolvidos programas para ajudar o médico a melhorar esse diagnóstico, sempre trabalhando em conjunto. Então, esses estudos apresentaram bons resultados, no sentido de que tornam os exames e a qualidade, o resultado mais sensíveis. Né? Ainda é uma realidade que eu imagino que vai precisar de um médio período de tempo para a gente conseguir inserir, mas em breve não vai ser só o médico que vai estar laudando os exames, vai ter a ajuda de um computador fazendo isso também. Isso é muito bom e deve chegar aqui em breve, essa é uma boa notícia. Em relação às mulheres acometidas pelo câncer de mama, quais são os estudos recentes? A gente teve um estudo que foi apresentado muito interessante, que avaliou a população brasileira em geral, né? E a gente vê que na nossa população foram avaliadas mais de 20 mil mulheres e a gente vê que pacientes, no nosso contexto social, têm se acometido mais mulheres jovens do que quando a gente compara com um país de primeiro mundo. Então, no Brasil e em países de terceiro mundo, mulheres cada vez mais jovens estão tendo câncer de mama. Cerca de 17% das mulheres têm menos de 40 anos. Então, mais um alerta para as mulheres irem, as mulheres jovens, inclusive, irem ao mastologista frequentemente, realizar os exames. Agora, essa mudança de faixa etária, o fato da doença atingir mulheres mais jovens, isso tem alguma relação? Ainda não se conseguiu qualidade estabelecer. de vida, o que a gente percebe é que existe uma diferença entre os países com desenvolvimento maior, tipo os Estados Unidos, onde a média de faixa etária continua sendo em torno de 50 anos, mas os países de subdesenvolvidos, Brasil, México, Índia, enfim, a gente continua tendendo a ter um desvio para pacientes mais jovens. E isso é ruim, porque é uma paciente que geralmente tem um tumor com características mais agressivas, que são os que a gente chama de HER2 positivo e triplo negativo, são os mais comuns dentro dessa faixa etária. E às vezes, por serem pacientes jovens, a própria paciente não pensa que pode ser, o próprio médico releva e fala, ela é jovem, está fora da faixa etária. Então é importante a gente deixar claro que hoje em dia, paciente jovem com nódulo mamário, com sintoma mamário, a gente tem que ir a fundo na investigação
medicação, porque os dados estão começando a mostrar o que a gente já vinha percebendo no consultório, que isso realmente está cometendo pacientes mais jovens, na pré-menopausa, às vezes sem filhos, então muda bastante o contexto da doença. É diferente uma paciente que já teve filhos, tem prole constituída, ter o câncer de mama a partir de 50 anos, de uma mulher que nunca engravidou e que está no começo da vida ser acometido por uma doença que o tratamento ainda está relacionado à diminuição de fertilidade ou a algum transtorno nesse sentido, né? Sim, o fato desses índices serem menores em países desenvolvidos pode ter alguma ligação com a qualidade de vida, com a alimentação dessas mulheres, já que num país subdesenvolvido, por exemplo, as mulheres estão trabalhando mais, estão, digamos, se alimentando... Na realidade, assim, a gente vê que a mulher teve uma mudança toda no contexto social e a incidência do câncer de mama está aumentando tanto lá quanto aqui. Né? Então, a gente vê que nos Estados Unidos, eles têm muito mais câncer de mama do que a gente aqui no Brasil. Aqui temos muito câncer de colo de útero e menos de mama. Se você pega regiões da Sul ou Sudeste, a gente tem ainda mais, já começa a equiparar um pouco, mas Nordeste e Norte, a gente ainda tem mais câncer de colo do útero, que está relacionado a índices de desenvolvimento humano mais baixos. Então, a gente não tem como relacionar o porquê que as pacientes mais jovens estão sendo acometidas, mas o fato é que, de uma maneira geral, todos os países estão tendo um aumento da incidência de câncer de mama. Pode ser relacionado à mudança de estilo de vida, é a mulher que está trabalhando mais, isso trabalha mais aqui, trabalha mais lá também, a alimentação não regular, engravidar mais tarde. Ainda não se conseguiu comprovar de maneira efetiva que o uso do anticoncepcional esteja relacionado ao aumento do câncer de mama. Os estudos não mostraram isso, mas o que a gente vê é que hoje tem meninas com 12, 13 anos que têm a primeira menstruação e já começam a fazer uso de medicação anticoncepcional, que é um estímulo hormonal. Então, a gente precisa ter bastante cautela em relação a isso. Existem alguns impactos negativos do anticoncepcional, das medicações no organismo da mulher. Mas mostrou isso ser muito... Tudo tem prós e contras, né? Então, o anticoncepcional tem prós e contras. Tem mulheres que têm indicação de tomar. Então, tem síndrome de ovário policístico, tem mulheres com hirsutismo, tem indicações de tomar. A gente só precisa ter critério, porque o menstruar tem sido desconfortável e é muito fácil da gente parar de menstruar hoje em dia. O paciente menstrua a primeira vez, começa a tomar anticoncepcional contínuo e continua tomando. Mas a longo prazo, a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado disso. Então, precisa realmente ter muita cautela e indicar a medicação quando realmente há necessidade. Óbvio que uma gravidez indesejada na adolescência também vai trazer transtorno. Sim. Então, a gente precisa realmente medir isso e fazer a indicação das medicações, considerando que a gente está mexendo com a parte hormonal da mulher e isso pode ter consequências. Né? Para as mulheres jovens que estão acompanhando agora a nossa programação, acompanhando o Sergipe no Ar e que de repente tinha na ideia de que só a partir de 40 anos que era necessário se preocupar em ir ao mastologista, em realizar os exames, qual é o alerta que você traz diretamente para elas? Eu acho que temos que sempre estar muito atento em relação à saúde mamária. O autoexame é importante, a gente orienta que ele seja feito a partir dos 20 anos de idade. A mamografia não se mostrou, os estudos, né, tudo que a gente fala que é bom ou que é ruim é baseado em grandes estudos. A mamografia não se mostrou eficaz para pacientes jovens, mas isso não quer dizer que elas não possam ser acometidas pela doença. Fazer o autoexame, fazer um bom ultrassom de mamas, ter o hábito de ir ao ginecologista e ao mastologista é importante, porque a gente não aparece, né, na testa, a gente não tem escrito quem vai ter ou quem não vai ter, enfim, a gente precisa estar sempre atento e se cuidar. Em relação aos tratamentos, o que os estudos apontam em avanços? O tratamento do câncer de mama ele ainda se sustenta na cirurgia, na radioterapia e na quimioterapia. O que a gente vê é que existem novas tecnologias sendo implementadas e que a gente consegue fazer alguns diagnósticos mais precisos em relação ao tumor. Então, o tumor da Dona Maria não vai ser igual ao tumor da Dona Ana, que não é igual ao tumor da Dona Ivete, e elas provavelmente, no curto espaço de tempo, não vão ter o mesmo tratamento. O câncer, ele era tratado, ainda é com um bisturi, né? A maioria deles a gente ainda opera, mas eu também vislumbro, pelos estudos que têm sido mostrados, que o tratamento vai ser microscópico. A biologia molecular, são as células, são as proteínas, são as terapias-alvo, são as medicações direcionadas ao tumor. É nesse sentido que o tratamento do câncer de uma forma geral e do câncer de mama tem ido. Desenvolvimento de anticorpos, né, da imunoterapia, foi apresentado um trabalho onde a gente pela primeira vez vê o emprego da imunoterapia para o câncer de mama, coisa que
que já tem acontecido em alguns outros tumores. Então, existe um investimento científico muito forte no sentido de desenvolver medicações que sejam mais efetivas. Então, para o câncer de mama inicial, a gente ainda consegue, com a cirurgia e com o tratamento básico, segurar e existe uma grande possibilidade de cura. Para paciente com tumor mais avançado, ainda é restrito, a gente ainda tem poucas opções, mas existe um leque de medicações sendo desenvolvidas nesse cenário. Como é que funciona essa questão dos anticorpos? Na realidade, é um estudo bioquímico, né, no qual se tenta objetivar pegar, através dos anticorpos, a célula tumoral, né, exatamente a célula do tumor. Porque a gente tem o sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico, ele identifica aquilo que é errado no nosso corpo. Uma bactéria, um vírus, né, a gente acaba tomando a vacina até para estimular esse tipo de atividade para proteger o nosso corpo. E a célula tumoral, ela escapa do nosso sistema imune, ele não identifica aquela célula como uma célula errada. E o objetivo da imunoterapia é criar anticorpos e criar substâncias que identificam ou que marquem essa célula para o corpo conseguir ir lá e atuar, eliminando as células que são células erradas. Então já existem esses estudos? Já existem, então em andamento, já teve um que vai ser aplicado para paciente no cenário metastático, que trouxe benefício. Então ainda ainda estão sendo desenvolvidos protocolos, mas eu acredito que no médio espaço de tempo essa aplicação vai ser aumentada. E isso melhora o tratamento? Aumenta, quando a gente fala de tratamento de câncer de mama avançado e metastático, a gente fala em tempo, né, Tamires? Então assim, a gente vê que a aplicação hoje, a gente aumenta o tempo de sobrevida das pacientes que têm um câncer de mama com uma doença já disseminada. Então, o nosso objetivo é aplicar esse tipo de estudo, esse tipo de medicação numa fase inicial, para que ela não chegue na fase avançada e nessa fase avançada, para que ela realmente consiga se curar da doença. Ainda não estamos nesse ponto, mas a gente já consegue oferecer mais tempo e mais sobrevida para as pacientes que estão com câncer de mama. A gente conheceu lá no congresso, inclusive, pacientes, elas participam do cenário, dos debates, pacientes com câncer de mama metastático há 10, 15 anos. Então, assim, o objetivo é que seja uma doença controlada, 10, controlável. 15 anos é um bom tempo, né, de sobrevida. E os dados em relação à incidência do câncer de mama aqui em Sergipe? O câncer de mama aqui em Sergipe, a gente tem uma previsão para 2018 lançada pelo INCA. Em 2016, eles fazem de 2 em 2 anos para 600 casos novos. Há uma média de 250, 300 aqui em Aracaju e o resto desenvolvido no interior. Então, é um número alto, mas é um número manejável para um estado, né? Se você parar para pensar. Então, a gente tem que pensar que desses 600, 80% são pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente trabalha. Em relação a esse tratamento desses pacientes que precisam do Sistema Único de Saúde, há mais precariedade na prestação de serviço? Isso atrapalha? Como é que vocês vivenciam isso? A grande dificuldade do paciente do SUS é o acesso. Então, ela sente um nódulo, ela vai ter dificuldade de marcar mamografia, ela vai ter dificuldade de pegar o resultado da mamografia, ela vai ter dificuldade de ser inserida no sistema, de marcar a primeira consulta. Se conseguiu passar a primeira consulta, ela vai ter dificuldade de fazer a biópsia. Com o resultado da biópsia, ela vai ter dificuldade de entrar no serviço terciário, que é quem vai oferecer a cirurgia oncológica para ela. Então, existe toda uma cadeia que você precisa ter montada dentro do serviço público. E isso não é um cenário só de Sergipe, isso é um cenário do Brasil, infelizmente, como um todo. A gente não tem essa cadeia e essa linha de cuidado montadas de uma maneira adequada, então faz com que a paciente perca muito tempo e quando ela chega na hora de efetivamente ser tratada, ela está com uma doença avançada, com muito menos chance de cura, às vezes já até com quadro metastático. Então a gente perde o timing de conseguir fazer alguma coisa por ela. Até porque tempo é algo muito importante para quem certeza. Diagnostica o câncer, né? Depois de voltar desse congresso, que é onde a gente tem o suprassumo científico de tudo que está sendo realizado para o câncer de mama, fica bastante claro que ainda o que cura o câncer é o diagnóstico precoce. E é nisso que a gente tem que bater. A gente ainda não consegue curar o câncer metastático. Eu acho que é questão de tempo de serem desenvolvidas as drogas que consigam fazer isso. A gente consegue curar o câncer inicial. Então, o nosso foco tem que ser na prevenção do aparecimento da doença, nas medidas que a gente pode ter para que o câncer não apareça, diminuir fator de risco, fazer teste, análise genética para quem tem indicação. Hoje a gente consegue dar uma cuspidinha num potinho e conseguir fazer o sequenciamento genético e saber se você, por exemplo, tem uma mutação genética que vai lhe favorecer ter o câncer ao longo da vida. Então, a gente tem que trabalhar no foco da prevenção e no diagnóstico precoce para que a gente não impacte, não chegue em pacientes com doença metastática. Diminuir esse fator de risco, quando você menciona isso, é de que maneira que ocorre essa diminuição do risco?
Emagrecer, por exemplo. Paciente obeso ou sobrepeso está bastante forte relacionado a obesidade e sobrepeso com o aumento do risco de câncer de mama. Então, quando a paciente emagrece, ela automaticamente está diminuindo o seu risco. Por isso que é tão importante a atividade física, Sim. Por isso que é tão importante a boa alimentação. Cada vez mais isso também foi mostrado. Parece, né, a gente vai no médico e fala, você tem que comer direito, você tem que fazer exercício físico, já vira meio que um chavão. Mas isso tem mostrado que o exercício físico, por exemplo, ele regula e modula o microambiente, porque o tumor é uma célula que começa a se dividir e não para mais. Para isso acontecer, não só a célula tem que estar alterada, mas o lugar que essa célula mora tem que estar alterado também, que é o que é chamado de microambiente. E tem vários estudos sugerindo que o exercício físico modula esse microambiente, diminuindo a chance dessa célula poder progredir naquele lugar. Então, realmente está se provando que o exercício físico diminui a incidência de câncer, e obesidade e sobrepeso a gente já sabe. Tabagismo, né? Então tem algumas coisas que são fortemente relacionadas e que só dependem da gente. Além da obesidade e do tabagismo, o que mais que a gente pode citar como fator de risco? Para câncer de mama especificamente, né? São meninas que menstruam muito cedo, mulheres que têm menopausa muito tarde, ou seja, elas passam muito tempo sob estímulo hormonal, por isso que eu digo da lógica do anticoncepcional, né? Quanto mais estímulo hormonal, mais a gente imagina que maior seja o risco de desenvolver um determinado tipo de câncer de mama. A falta de exercício físico, né? O sedentarismo, o uso de algumas medicações, terapia de reposição hormonal prolongada. Então, a nossa tendência é, quando a paciente chega no consultório hoje, é a gente ter uma boa conversa, identificar dentro da história dela quais seriam os fatores de risco. Tem paciente que tem uma mãe ou uma irmã com história de câncer de mama, a gente faz análise genética e vem mutada. Essa paciente que vem com mutação, que é aquele exame que a Angelina Jolie fez e que ficou muito famoso, ele autoriza a gente a tomar medidas mais radicais, porque essa paciente mutada pode ter 80% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida e 20 a 40% de chance de ter câncer de ovário. Então, são informações que a gente já consegue ter. Então, consegue se prevenir e fazer alguma coisa mais radical nesse sentido. Mas precisa ter acesso ao exame, precisa ter acesso à informação e, infelizmente, a gente ainda está patinando muito nesse contexto, né? Infelizmente. A gente espera que isso melhore. A gente noticia sempre as dificuldades das pacientes com câncer aqui no estado de Sergipe, por exemplo. E realmente a gente fica muito triste porque as coisas ainda não funcionam como deveria funcionar. Então, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Obrigada por nos atualizar com essas informações. Obrigada a vocês pelo espaço. Estamos à disposição. Eu acho que o serviço que vocês fazem é de extrema importância, porque a grande maioria das mulheres não sabe, às vezes, nem que tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos. Então, qualquer veículo de comunicação que consegue ajudar com a informação é sempre muito bem-vindo e a gente é que tem que agradecer. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada a vocês.